Bem-vindo ao 8º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá a todos, eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica, e hoje o nosso podcast está um pouco jornalístico. Teremos a presença ilustre do nosso amigo querido da Lume Arquitetura, Erley Gobi. Olá, Erley! Olá, Tati, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui no podcast da FASA hoje e agradeço muito pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Vamos sim, Erley, até mesmo porque eu trouxe para conversar com a gente mais uma vez o meu parceiro de podcast, Wilson Salute. Olá, Tatiana. Olá, Erley. Um prazer incomensurável estar aqui novamente com vocês e com todos os nossos ouvintes aí do podcast da FASA Fibra Ótica. E, edição mais que especial, né? Que responsa aqui, hein? Vamos ter um papo com o cara da Lume Arquitetura, Erley Gobi. Prazerzaço estar aqui com você, viu, Erley? O prazer é todo meu, isso. Imagina. Eu acho que esse superlativo aí não existe, mas agradeço pelos elogios à minha pessoa. Existe sim. Mas eu trouxe vocês dois aqui por um motivo. Eu vou começar com o Erley. Eu gostaria, Erley, por favor, que você falasse com a gente um pouquinho sobre a Lume Arquitetura, sobre o seu trabalho na Lume Arquitetura e o seu currículo. Bom, vamos lá primeiro falar um pouquinho da Lume Arquitetura. A Lume Arquitetura ela foi lançada em abril de 2003, sendo a primeira revista exclusivamente a tratar sobre iluminação arquitetural no Brasil. Ela foi fundada pela Maria Clara e pela Cláudia Cavallo, que era a sócia dela na época, e depois de um tempo ficou só com a Maria Clara. E nesses anos todos, né, a gente vem desenvolvendo um trabalho aí buscando o enriquecimento e o crescimento do mercado brasileiro de iluminação, né? Eu acho que para a gente enriquecer, ensinar e mostrar o quanto é importante a cultura de iluminação para as pessoas é o nosso foco, basicamente é esse. Eu sou jornalista de formação, estou na Lume Arquitetura desde 2010, nunca tinha trabalhado no mercado de iluminação antes, mas entrei, me apaixonei, estou aqui até hoje, então tenho muito orgulho de dizer que mais da metade da história da Lume Arquitetura também tem um pouquinho do meu trabalho. Já se vão lá quase 11 anos, agora em junho eu completo 11 anos de Lume Arquitetura, então tenho a honra aí de poder entrelaçar um pouquinho da minha história com a da revista também. E Wilson, você pode falar um pouquinho para a gente dessa relação FASA, Lume Arquitetura e também trazer um pouquinho mais de você nesse contexto? Com o maior prazer, Tati. Bom, de mim a única coisa que eu posso falar é que eu acho que o pessoal já sabe, né? Eu estou há mais de 30 anos no mercado de iluminação, especificamente com o mercado de fibra ótica, né? E, vamos dizer aí, no meio desse caminho surgiu a Lume Arquitetura, que era uma grande lacuna que a gente tinha, né, no mercado de iluminação. A gente não tinha até então uma revista 100% segmentada no tema de iluminação arquitetural e decorativa. E aí chegou a Lume, né? E então eu já até faço aqui uma brincadeira com o Erley, que eu acho que como jornalista ele, por osmose, acabou virando um excelente iluminotécnico, né? Então a Lume acabou realmente ocupando um espaço que, inclusive hoje, assim, eu acho inconcebível qualquer pessoa que queira se dedicar à matéria não seguir, não ler as reportagens que são abordadas na Lume. E eu tenho, viu, Erley, a Lume como um verdadeiro catálogo para mim, assim, né? Então eu sou um colecionador de Lume Arquitetura, porque muitas vezes a gente precisa pesquisar sobre um tema e a gente vai lá se referenciar pelas matérias já publicadas na Lume. Eu acho que esse é o grande diferencial da Lume. Ela não é só uma publicação que está abordando ali cases, né? Tipo, vamos ver o projeto do restaurante e tal. A Lume faz isso também, mas ela também tem matérias que tem um cunho didático muito legal, que podem agregar muita informação para quem está nos ouvindo agora, que certamente tem interesse no tema de iluminação. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelos elogios à revista, ao nosso trabalho, dizer também para os ouvintes do podcast que a FASA é nossa parceira desde a edição número 1, então nós já estamos aí indo para a edição número 110,
Em todas as edições, a FASA esteve conosco como parceiro. Então, se a gente, como o Wilson disse, realiza esse trabalho aí há 18 anos já, é porque também a FASA nos apoia, está junto com a gente, né, tá ali, digamos, bancando esse nosso trabalho. E realmente, Wilson, você comentou que você é colecionador da Lume, e a gente tem outros leitores e outros parceiros e outros amigos que também fazem esses comentários, porque eu acho que o mais interessante da Lume Arquitetura é que a gente faz um trabalho jornalístico mesmo, né? Então, como você disse, além da gente publicar cases de projetos, mesmo os cases são trabalhos jornalísticos, porque a gente entrevista os lighting designers, a gente vai entender o conceito, a gente vai entender o que ele quis fazer naquele projeto, então a gente faz uma entrevista jornalística com ele e a gente escreve a matéria como jornalistas para os leitores. Então, não é o lighting designer escrevendo sobre o projeto dele. Eles contam essa história para nós, né, os jornalistas, a equipe da Lume Arquitetura, e a gente coloca isso no papel para o leitor. Então acaba sendo um trabalho jornalístico e a gente faz isso em todas as matérias, artigos, entrevistas que a gente faz na revista. Então tudo que sai da Lume Arquitetura é produzido jornalisticamente. E aí eu acho que até por isso tem todo esse cunho que o Wilson falou de educacional, né, das pessoas guardarem, consultarem, porque tem gente que nos procura pedindo artigos da edição 50, 60, né, que já faz muito tempo que foi publicado, mas que ainda é importante para as pessoas lerem hoje. Então é algo quase atemporal, né? Acaba servindo de consulta por muito tempo, a não ser que seja uma tecnologia que tenha ficado obsoleta, mas vamos comentar, dar um exemplo do caso da fibra ótica. Tem muito artigo que a gente publicou na Lume Arquitetura em toda a nossa história que qualquer leitor pode acessar o site hoje e ler, e aquilo ainda vai ser super recente, né? Ou, digamos assim, ainda vai servir para quem está trabalhando com essa tecnologia hoje. Uma coisa que eu acho muito legal, Erley, é que além de fazer a cobertura de uma forma jornalística dos projetos em questão, mesmo os que sejam de fibra ótica, como você mencionou, a Lume também tem aquela pegada, né, de realizar, de produzir matérias técnicas, né, prestando esclarecimentos de o que a luz pode interferir na saúde, como que a luz... Um trabalho de conclusão de curso de um estudante de iluminação. Tem uma série de outros campos de abordagem que vão além de simplesmente os projetos, e eu acho que isso torna a Lume extremamente fantástica, né, para quem está estudando iluminação. Quer dizer, você tem lá na mesma edição, você pode ver 3 ou 4 projetos, mas você também pode entender um novo estudo da interferência da luz na saúde, e aí você vai ler um pouco do que, sei lá, de repente, o que as universidades estão introduzindo em termos de conceito de cultura de iluminação. E eu acho que essa grande diversificação da Lume é que faz com que ela seja tão completa e tão eficiente, né? Eu acho isso muito bacana. Mas eu queria perguntar para o Erley, de verdade, como é que você vê aí dentro desse mix, né, todo que a gente citou agora e dessa cobertura jornalística, porque você citou aqui que a FASA sempre foi uma apoiadora, isso é de verdade. Aliás, eu nem imaginava que fossem 110 edições já. Olha como é que a gente descobre as coisas, tá vendo? 10 edições, são muitas edições, né? Pois é, o podcast já serviu até para a gente lembrar disso, 110 edições, olha, um marco, hein? Mas, então, além disso, né, então, além das participações, vamos dizer, patrocinadas da FASA, houveram coberturas jornalísticas, né? Dentro desse mix de cobertura da Lume, também houveram várias coberturas sobre a tecnologia da fibra ótica, sobre projetos da fibra ótica. Como que você vê nessa passagem aí, nesses 18 anos de Lume, a passagem da fibra ótica dentro da Lume? Olha, como eu comentei, né, na minha última resposta, a gente tem vários artigos, matérias e projetos com fibra ótica e sobre fibra ótica que ainda são extremamente recentes, né? Ainda são extremamente atuais. Posso dar um exemplo assim que eu lembro que eu fiz. A gente publicou um artigo, como você comentou, um artigo de conclusão de curso da Emily Lazzaretti, que fala sobre a aplicação de fibras óticas na ajuda para o tratamento com crianças com síndrome de Down. E isso já deve ter lá os seus 5, 6, 7 anos ou mais. E se qualquer pessoa ler esse artigo hoje, ele ainda é super atual. A pessoa ainda vai conseguir aplicar aquele mesmo conceito desse artigo de 5, 6 anos atrás, atualmente. Então a gente tem muitas matérias, a gente tem matérias de aplicações da fibra ótica em museus, como no Museu do Chile, por exemplo,
né, e um no Museu do Chile. E aí dá até aqui um spoilerzinho da edição 110 que a gente comentou, teremos mais um projeto de um museu no Chile com produtos de fibra ótica. Então, como a iluminação de fibra ótica para museus, né, a gente publicou inclusive um artigo também exatamente com esse tema, né, a iluminação de fibra ótica para museus. Então, a gente tem muita coisa de fibra ótica dentro da Lume Arquitetura, como você disse. E aí não patrocinadas, né? Vocês estão com a gente nas 110 edições com anúncios, mas aí matérias jornalísticas, cases com a tecnologia e artigos falando de como essa tecnologia pode ser aplicada em diferentes ambientes, em diferentes situações, né? Então eu acho isso muito bacana da tecnologia da fibra ótica específica. Um dos artigos que eu mais gosto, Erley, se não me equivoco, é da edição 101, depois você me corrige se eu estiver errado, que fala sobre a iluminação aquática, né, com fibras óticas. É um artigo que nós não participamos, o que eu achei que foi extremamente pertinente, porque é um artigo que fala com o especificador, basicamente, mas talvez, não, certamente, eu diria, nesses 30 anos de carreira, foi o artigo mais bem escrito sobre iluminação aquática com fibra ótica que eu já li em toda a minha carreira profissional. Exatamente. Olha, Wilson, você me pegou, porque realmente a edição eu não vou lembrar de cabeça, são muitas, né? Como eu disse, já estamos indo para 110, então lembrar exatamente qual foi publicada, eu não me lembro, mas eu lembro muito bem da produção da matéria, porque foi eu que realizei essa matéria. E aí eu falo matéria porque realmente é uma matéria jornalística. Eu entrevistei os light designers e especificadores que usam fibra ótica para saber o porquê que eles utilizam essa tecnologia. Eu entrevistei lojistas também para entender o porquê que eles vendem essa tecnologia para iluminação subaquática e não outras. E eu entrevistei, inclusive, usuários finais. O dono, digamos aí, de uma piscina na sua casa que aplicou fibra ótica, e o porquê ele aplicou e o que ele está achando da tecnologia. Então a gente fez uma matéria jornalística mostrando todas as etapas, né, da fibra ótica. Quem vende, quem especifica e quem compra, quem tem o resultado final. Então aí é mais uma matéria jornalística que a gente fez e que realmente, modéstia à parte, eu achei muito bacana. E eu vou aproveitar esse gancho de vocês para poder dizer que também no site da FASA a gente tem na aba de downloads as matérias sobre fibra ótica que aparecem na Lume Arquitetura. A gente disponibiliza o PDF para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre fibra ótica desse jeito, né? Que a Lume sempre coloca imparcial, mas que coloca brilhantemente aí sobre, né, o que a FASA trabalha. Para finalizar esse papo, eu queria brevemente que vocês falassem cada um do seu ponto de vista jornalístico e do ponto de vista de produto FASA, né, sobre a evolução da iluminação. Se vocês puderem falar um pouquinho para mim, cada um dentro da sua frente. Bom, vamos lá. Então eu vou iniciar aqui pelo ponto de vista de um industrial, que é o que a gente né, pela FASA, mas também um pesquisador e apaixonado por iluminação, e especificamente falando na evolução da iluminação no que se refere ao nosso campo de atuação, que é a fibra ótica, a gente vê grandes avanços, né? Então, um avanço que vai desde o jeito de projetar até as melhorias na tecnologia em si, né? Então, na própria fibra ótica, a gente tem um grande avanço nas fontes de iluminação. Aliás, nós temos uma edição de um podcast aqui com o Vicente Scopacasa, algumas edições para trás, aí, em que a gente fala muito sobre isso, né? O quanto o LED trouxe um ganho para a tecnologia da fibra ótica, né? Trouxe uma sobrevida espetacular para a fibra ótica. E a gente vê, então, esses dois avanços, né? Tanto a capacitação dos profissionais de iluminação, principalmente os nacionais, né? Hoje eu diria que os profissionais de iluminação brasileiros já se equiparam perfeitamente a qualquer profissional do exterior, da Europa, Estados Unidos. Eu não vejo mais um degrau tão grande, um desnível tão grande, então isso é um sinal de profissionalismo, né? Do lighting design como um todo. Vejo a indústria nacional também buscando evoluções, capacitação, parametrização dos seus critérios para a gente ter também uma entrega melhor para o profissional de iluminação, né? E vejo as tecnologias evoluindo também, né? E claro, né, já que nós estamos com o Erley aqui, eu tenho que dizer, vemos também as mídias evoluindo. A Lume Arquitetura hoje
passou a ser digital, né? Então, apesar de eu confesso para você, Lê, que eu tinha aquele apego pelo papel, né? Gostava muito de folhear a revista, mas a gente tem que se adaptar e se adapta no final. E é muito legal, porque isso também trouxe uma abrangência maior para a Lume Arquitetura. Hoje, qualquer um pode entrar no site da Lume e folhear qualquer edição da Lume Arquitetura. Isso é fantástico, né? Você põe lá na busca, quero pesquisar sobre fibra ótica. Vai aparecer todas as matérias que saíram sobre fibra ótica. E assim por diante. Então, eu acho que é uma evolução em todos os campos da iluminação, e o futuro, com perdão do trocadilho, é brilhante. Bom, o Wilson deixou muito pouco para eu falar, né? Porque acho que a explicação dele foi perfeita. Obrigado, Erlei. Bom, primeiro que eu queria comentar sobre a digitalização da Lume Arquitetura, né? Realmente foi um passo que a gente deu, digamos aí, para o futuro, que na nossa opinião já não é mais o futuro, é o presente. A gente deu esse passo também há quase 3 anos, foi no meio de 2018, logo após a Expo Lux de 2018. E a gente deu esse passo, muita gente desconfiou, como também muita gente desconfiou de várias coisas que nós fomos pioneiros no mercado de editorial, né, de iluminação, mas que deu super certo. E aí até comento sobre esse ponto que o Wilson abordou. A Lume Arquitetura antes ela era paga, né? Então a pessoa tinha que ter uma assinatura ou comprar um exemplar individualmente para ter acesso ao nosso conteúdo. A partir do momento que a gente digitalizou a revista, a gente não tem mais ela impressa, a gente abriu a Lume Arquitetura para todo mundo. Então, como o Wilson falou, se a pessoa entrar no nosso site lá, ela consegue ler da edição 1 até a edição 109 na íntegra, todas. Baixar o PDF da revista, ou seja, ela pode ter um arquivo digital das 109 edições da Lume Arquitetura. E isso, como a gente já comentou aqui anteriormente, é um baita arquivo, né? É um conteúdo riquíssimo que a pessoa pode acessar a qualquer momento para tirar qualquer dúvida de qualquer tema que já foi publicado na Lume Arquitetura. Para quem estuda iluminação, é essencial. Virou uma enciclopédia de iluminação, praticamente, né? E digital, né? Então, é o que eu disse, se a pessoa quiser, ela coloca 110 edições, 109 edições do celular dela para uma viagem que ela vai fazer para o exterior quando essa pandemia acabar, vamos dar um exemplo, ela pode ir lendo no tablet dela 110 edições, né, em um tablet. Imagina se ela conseguiria fazer isso com arquivo físico, com revista física, de forma alguma. Sem contar que ela teria que comprar 109 edições. E agora não, ela pode simplesmente baixar e ler. Então, no mínimo ia pagar um excesso de bagagem no voo, né, Erlei? Porque pesa. Eu já fui para a Feira Internacional levando revista, eu sei o quanto pesa. Então eu acho que essa foi uma evolução nossa, né, como Lume Arquitetura. Agora, falando do mercado de iluminação, como eu disse, entrei na Lume em 2010 e nesses quase 11 anos eu vi uma evolução muito grande no mercado brasileiro de iluminação. Por isso que eu comentei que é difícil até falar, porque eu achei que o que o Wilson falou foi muito interessante. O mercado dos profissionais de especificadores eu acho que cresceu muito. Hoje nós temos profissionais ótimos, super qualificados, que fazem excelentes projetos, que há 11 anos atrás não estavam nem no mercado, talvez estivessem estudando ainda sobre iluminação. E hoje já estão aí, né, com projetos top de linha. Então, o mercado de especificadores cresceu muito. Muita gente começou a se interessar por iluminação. Muita gente começou a estudar iluminação. E esse é um outro ponto que eu acho super importante. Surgiram diversos cursos, especializações, cursos rápidos, pós-graduações em iluminação, o que qualifica muito o mercado, né? Porque surge muito profissional querendo trabalhar nessa área. E aí eu acho que essa busca de novos profissionais por conhecimento e por projetos acaba trazendo a indústria junto, que também foi algo que o Wilson comentou. Então, como os profissionais estão ávidos por conhecimento, estão ávidos por projetos, eles acabam querendo novidades, eles querem produtos novos, eles querem produtos melhores, eles querem produtos com qualidade, com alta qualidade, e a indústria acaba tendo que se mexer para entregar isso para esses profissionais, né, para esse mercado que está superaquecido. E dentro dessa indústria eu vejo também a fibra ótica, a FASA, né, com uma evolução muito grande desde que eu comecei a trabalhar com iluminação, porque como o Wilson falou, né, também houve a entrada do LED, que acabou enriquecendo, que já era muito bom, que era a tecnologia de fibra ótica, mas eu também vejo o lançamento de novos produtos, né? Eu vi nesses 11 anos aí lançamentos de luminárias decorativas com fibras óticas que eram
quando eu comecei a trabalhar na Lume não existiam. Luminárias super pequenininhas para iluminação de paisagismo, para iluminação de museus, né? A miniaturização das luminárias, que eu achei algo super legal, que é algo que a FASA fez também. Então, eu acho que a FASA está nessa onda de evolução da sua tecnologia, como o mercado brasileiro no todo. Eu acho que está todo mundo rumando para o mesmo caminho, sabe? Eu acho isso super legal. E aí eu acho que também a Lume Arquitetura tem um pouquinho da sua contribuição, porque nesses 18 anos de história dela, a gente está aí sempre trazendo o que é novo, né? Sempre mostrando, sempre fomentando, principalmente o mercado brasileiro. A gente só publica projeto de profissional brasileiro ou com produtos da indústria brasileira. Então acho que esse nosso papel de fomentar o mercado, de ensinar para as pessoas a cultura de iluminação, de mostrar para elas o quanto é importante um projeto de iluminação de qualidade, com produtos de qualidade, seja para sua casa, para o seu restaurante, para sua loja, para o seu shopping, é super importante, né? Então a gente tem trabalhado todos esses anos para isso. E a gente tem percebido que a coisa está andando. E eu espero que continue andando cada vez mais. Bom, pelo jeito eu vou ter que trazer vocês de volta. Tem muita coisa para a gente conversar e eu fico até em silêncio. Tá tão legal isso aqui que eu, sinceramente, já vou dar uma sugestão se o Erlei estiver de acordo, hein? Eu acho que esse podcast tem que ser dividido em parte 1 e parte 2. Porque tem assunto. Se vocês quiserem. E a gente vai deixar esse mistério aí para dar continuidade desse bate-papo tão cheio de conteúdo para a próxima edição aí, para o nosso próximo episódio do podcast Fibra Ótica e Iluminação Além da Imaginação. Esperamos vocês. Gente, brigadão pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Um abraço e saudações iluminadas. Um abraço a todos, gente. Saudações. Até a parte 2.